Meus amigos, mais um vídeo no canal Dash for Cash, onde eu estou falando o que ninguém mais está falando, seguindo nossa maratona de vídeos aqui para te ajudar a construir o seu projetinho de ida para os Estados Unidos da América. Hoje eu vou falar um pouco sobre média salarial dos Estados Unidos, dos americanos, quanto que eles ganham em média. Então, não basta saber assim quanto custam, né, as casas, os carros, a comida, a escola, o plano de saúde, o telefone. Vamos saber aqui, vamos entender quanto que é a média salarial americana para construir a nossa ideia, o nosso imaginário aqui, né? O que seria um padrão ideal de salário para poder custear a nossa vida lá. Lembrando o seguinte, uma coisa que eu não gosto de fazer, que eu até uma crítica que eu faço, é quando você fala de trabalho nos Estados Unidos e ganhos em dólar, existe uma tentação nossa muito grande em converter de imediato nossos ganhos de dólar para real, certo? Eu tenho uma teoria do seguinte: enquanto eu moro aqui nos Estados Unidos, ganho em dólar, eu gasto em dólar, eu não converto. E aí, se tiver algum excedente que sobrou e eu vou enviar para o Brasil esse excedente, aí sim eu posso fazer a conversão e ver o quanto que eu trouxe para reais. Mas enquanto você ganhar em dólar, gastar em dólar, é bom você manter sua cabeça setada para o valor sempre em dólar, comparar ganhos em dólar com gastos em dólar. Esse site aqui é uma fonte até confiável, atualizada aqui em outubro desse ano de 22, e que ele mostra o seguinte: olha, a renda familiar média nos Estados Unidos foi de 68.700 dólares. É muito comum o americano se expressar sempre dizendo quanto ele ganha por ano. Então é muito comum ele falar assim: olha, eu faço 50 mil dólares por ano, eu ganho 100 mil por ano, eu ganho 200 mil por ano. Então é um fator muito, é uma cultural deles, falar os ganhos anuais, né? Até perguntar quanto você faz por ano. Então aqui, olha, uma família que tem mais de um trabalhador, tá? Considerando mais de um, ela hoje faz em média aí nos Estados Unidos 68.700 dólares por ano, que dá em torno de mais ou menos de 5.600 dólares por mês. Lembrando que assim, os Estados Unidos são mais de 300 milhões de habitantes. Isso é uma média de ganhos, sendo que eu tenho uma parte que ganha abaixo disso, uma parte que ganha também acima disso. Mas trazendo uma média familiar, esse seria o valor aqui. Ó, também vale destacar que mesmo tudo que eu estou trazendo aqui, tudo que você vê no YouTube de oportunidades dos Estados Unidos, terra da oportunidade, ainda assim, ó, em 2019 haviam 34 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, não quer dizer que só o fato de estar nos Estados Unidos te garante essa vida boa que a gente está falando aqui. Não é o fato de chegar lá e vai acontecer. Existe sim a possibilidade, se você não saber como fazer, se enquadrar aqui nos 34 milhões que estão abaixo da pobreza. Quer dizer, aqueles que não se prepararam, provavelmente não têm estudo, ou muitas vezes não têm vontade também, né? Eles vivem lá de benefícios do governo e tal, e acabam que eles vivem na linha da pobreza ali e não se desenvolvem. O que eu proponho aqui se você acompanha todos os meus vídeos, eu estou dizendo que eu estou propondo um preparo para ir para lá de forma consciente, mas ir para vencer, né? Eu estou falando de ganhos de 10 mil por mês, 10 mil dólares por mês. Esquece os reais, tá? Depois a gente vai converter no final só. Então, até aqui alguns dados aqui, olha, vamos cair um pouquinho aqui, um pouco, entender a renda média individual, tá? Seria esse aqui, ó, a renda de uma pessoa, desconsiderando a parte familiar. Está dizendo que, em média, um trabalhador americano ele faz aí seus 36 mil dólares por ano, o que dá 3 mil dólares por mês. Ou seja, vamos esquecer nesse primeiro momento a palavra salário mínimo. Salário mínimo, na minha concepção aqui, é um salário que não dá para viver. É um salário que você sobrevive, né? É sufoco. Então já tira da cabeça essa história de ir para lá e pensar salário mínimo, tá? Acho que em torno lá, acho que lá o mínimo na Flórida é 1.200 dólares por mês, na Califórnia acho que é 1.600, mas esquece isso aí. Se você com esse ganho lá, você vai passar muito apertado. Vamos se concentrar aqui no ganho médio de 3 mil por mês, que eu considero um pouco baixo também, né? Você vai viver ali no limite ali, vivendo um aluguel muito simplesinho, um carro simplesinho, um pouco limitado para comida e compras, você sobrevive também, um pouquinho melhor que os mínimo ali. Essa é a média, certo?
levando-se em conta que você tem 34 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, esse pessoal provavelmente ganha abaixo aí dos seus US$ 1.200, certo? Então isso faz a média ficar bem aí, na casa dos 3 mil por mês. E aí, um dado importante que eu acho legal, relevante falar, que acho que é o foco. Se você está acompanhando desde o começo dos meus vídeos aqui, eu acho que esse é um número legal, ó, que a turma fala que é os 6 dígitos por ano, US$ 100.000 por ano, certo? Então, quantas pessoas hoje, quantas famílias, elas ganham acima, né, de 100 mil por ano, que daí por mês em torno dos US$ 8.000, né, de renda familiar, 8 mil e pouquinhos dólares por mês. Está dizendo aqui o seguinte, ó, cerca de 30% das famílias, elas conseguem fazer mais de US$ 100.000 por ano. Quer dizer, no meu conceito aqui, a classe média começa um pouco antes disso, né? A partir ali dos 60 mil por ano, na forma como eu observei o jogo, né? E essas famílias aqui, esses 30% das famílias acima de 100 mil por ano, e eu diria que essas famílias aqui, que ganham aí a mais aí de US$ 8.000 por mês, né? 100 mil por ano, essas famílias, elas estão super bem posicionadas em termos de conforto, a vida da classe média, né? Uma boa casa, um bom carro, boa educação, um convênio médico decente, grana para poder ter boa comida, ter os equipamentos, né? Telefone, televisor, essas coisas que o pessoal gosta. Então, eu considero um ótimo posicionamento esse aqui, e eu recomendo, eu digo a vocês assim, olha, me dá uma dica, me dá um conselho, eu diria, foque no pelo menos 100 mil por ano, tá? Foque em um trabalho que vai te render, você e sua família, né? Pelo menos 100 mil por ano. Você vai ter uma vida muito, muito boa, tá? Abaixo disso, você consegue viver bem também, porém com alguma limitação. Aqui não. Aqui é aquela vida que você tem tudo que você precisa, conforto, e ainda consegue salvar um dinheiro, que é com esse dinheiro que você vai economizar, que você vai prosperar, que você vai ser capaz de fazer investimentos e aí ter aumento de renda, entendeu? E aí a informação aqui, né, confirmando o que eu estava dizendo aqui, né? Então, o que seria a classe média americana hoje? Né? Qual que seria essa renda dessa classe média? De acordo com esse instituto de pesquisas aqui, seria em torno aí de ganhos anuais de US$ 48.500 a US$ 145.000. Então, abaixo disso seria a classe abaixo da média, né? Uma classe pobre, e acima disso seria já considerado uma classe alta, né? Os ricos. Então seria aqui em torno de US$ 4.000 por mês, seria a entrada da classe média. Eu chutei 5 mil, né? Não estou tão descalibrado assim não. E a saída da média para superior seria em torno dos US$ 12.000 por mês. Então, você vê que a minha sugestão aqui, né, que eu sempre foco aqui nesses ganhos de 9 mil a 10 mil dólares por mês, por pessoa. Que daí eu chutei até no outro vídeo, se você acompanhar, o meu quarto vídeo que fala dos imóveis, que uma família e um casal correria fazendo aí 14 mil por mês, daria esses US$ 145.000 por ano. Então esse casal correria, que eu mostrei aquela casa lá, se você não viu, volta no vídeo de uma casa lá de quase US$ 700.000, seria a entradinha, já ó, ele está colocando um pezinho na classe alta já, olha que legal. Então, para você ter uma noção, os empregos, assim como policiais, professores, os empregos, vamos dizer, da média mesmo, eles estão pagando nessa faixa aqui, ó, acima dos 50 mil, 60 mil, certo? Empregos administrativos também. Aí no topo dessa classe média, a gente tem médicos, tem um pessoal mais qualificado, né? A regra é a mesma, gente. O que eu notei de diferença lá, que eu consegui realmente testemunhar e viver na pele, é que você tem tanta oportunidade de trabalho que se você está aqui com um trabalho simples, como o que eu faço, né, entrega por aplicativo,
mas você consegue dominar a ferramenta, extrair o melhor possível dela, né? Tentar pegar os melhores ganhos dela e aumentar a sua carga horária, você consegue se enquadrar nessa turma que ganha mais de 100 mil por ano aí. E isso que eu achei a beleza dos Estados Unidos, entendeu? Você consegue ter mais de um emprego ou atividades desse tipo que são feitas, que você determina o seu horário, e aí você consegue extrapolar esses ganhos médios e ganhar muito dinheiro, entendeu? E aí que eu trago para vocês o pulo do gato, né? Fazer um esforço no começo para poder começar a mudar de vida, né? Quando você começa a ganhar mais e sobrar dinheiro, você já consegue fazer investimentos, consegue gerar mais renda, e isso cria aí um ciclo virtuoso de crescimento, certo? Então, para você ter consciência, um outro aspecto aqui, né, que eu vou trazer para vocês, quando você vê no YouTube, geralmente, né, empregos para imigrantes que estão chegando agora, o que acontece? Geralmente, quando você... Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, eu vou procurar fazer o próximo vídeo sobre esse assunto, que eu vou falar do ciclo exploratório, né? Mas basicamente é o seguinte, quando você chegar nos Estados Unidos, você vai entrar aí pela Flórida, eles vão te oferecer um salário mais ou menos ali para trabalhar de qualquer coisa, faxina, construção, entrega, assistente, auxiliar, qualquer coisa em geral, trabalhos mais simples, que eles não pedem documento, vamos dizer assim. Eles vão te oferecer em torno de $120 por dia de trabalho. É isso, $120 por dia de trabalho. Eu lembro certinho, contar essa história quando eu cheguei lá, eu fui morar na casa de um senhor brasileiro, e ele trabalhava numa equipe de construção, ele já era um cargo ali de coordenador dessa equipe, né? Então tinha o dono da empresa era brasileiro, ele era um coordenador e ele ia me contratar. Então ele me explicou como que funcionaria o jogo ali. Então seria o seguinte, falou, ó, você vai trabalhar de segunda a sexta-feira, 5 dias por semana, eu vou te pagar $120 por dia, que daria $600 por semana. Então multiplicando aí por 4 semanas, né? Daria aí seus $2.400. Põe mais 2 diazinhos aí no mês, né? Vamos arredondar aí 22 dias úteis, né? Trabalhados. Então, resumindo, ele falou o seguinte: você vai ganhar aqui nos Estados Unidos $2.700 por mês. Então, esse é o valor que vão te oferecer de cara e vão desenhar para você esse cenário. Olha, a realidade do imigrante aqui é essa aqui, 2.700. Eu vou contar depois em detalhes que eu não aceitei essa realidade. Embora eu fui trabalhar alguns dias, mas eu falei, não é possível que seja só isso. Eu acho que tem muito mais para ser mostrado, né? Então eu vou contar como que eu evoluí nesse processo e consegui quadruplicar esses ganhos com outros trabalhos. Mas basicamente foi isso que ele me passou. Então se você pegar aí essa média americana, que eu calculei aqui em torno de, né, média de uma pessoa individual, né? Daria aí seus $3.000, um imigrante chegando lá, arrumando esse trabalho de $120 por dia, né, trabalhando todos os dias, segunda a sexta, ele conseguiria chegar bem perto da média ali, americana, certo? O que eu quero dizer assim, isso na Flórida, tá? Eu sei que se você chega na Califórnia, ou se chega lá em Massachusetts, eles podem te oferecer até um inicial aí de 150 por dia, certo? E esse que eu falei também é o mínimo dos mínimos, assim, que oferecem para quem não tem qualificação nenhuma. Claro que se você chegar já com experiência, se você é um cara que é um bom um pintor, ou você é um bom eletricista, ou você tem uma qualificação já, e quando eles percebem isso, eles vão te valorizar. Então, eles vão te dar 150, 160. Se perceberem que você é um ativo super importante, super valioso, pode te oferecer 200 no começo, né? Comecinho começam por baixo, até perceber isso, eles podem aumentar um pouquinho. Então, assim, estamos falando da média, tá, gente? Essa aqui é a média de uma pessoa. E eu falei um pouco quanto você vai chegar, quanto eu vou te oferecer, certo? Na prática é isso, é assim que funciona no país todo, né? Mas na realidade, a turma que vive bem é a turma que está aqui, ó. Esse pessoal vive bem também, não vamos reclamar não. Mas a turma que está feliz da vida, vivendo bem, é esses 30% de famílias aqui, ó. Essa turma aqui vive o sonho americano. Então, gente, se concentra nesse número aqui, ó. $100.000 por ano, tá bom? Então, não se deixe iludir aí.
não façam conversões por enquanto, só faça a conversão depois que você pagou as contas e o que sobrou, certo? Então, basicamente, esses são os dados assim médios, tá? Não, você não precisa se prender na média americana, isso é uma forma de você se balizar apenas, certo? Bom, então vamos lá, gente, só para a gente entender que esse número que eu tô te passando aqui não é para você falar, olha, é isso que eu vou ganhar lá e tá sacramentado, tá gravado na pedra. Não, isso é um balizador apenas, certo? Então, esses dados aqui mostram a realidade. A realidade qual é? Gente ganhando menos, tem uma galera, milhões de pessoas ganhando menos, realmente, realidade americana. Tem uma galera ali menor que ganha muito e é estúpido quanto eles ganham. Mas a massa aqui da classe média, ela é muito grande, né? Diferente do Brasil, que a classe média foi esmagada cada vez mais, né? Hoje acho que a gente tem mais classe baixa do que média, não sei, uma impressão que dá. Então, esse é um balizador apenas para você saber, ter uma noção, né, do que é o mínimo que você vai ganhar ali, esses 2.700 por mês, né, trabalhando todo dia. E sabendo que você pode buscar já nos primeiros empregos, né, dependendo da sua carga horária, você já deve buscar ali pelo menos seus 5, 6 mil por mês, certo? Para trabalhar aí nessa casa aí né, por ano aí um anual de 70, 80 mil dólares e conseguindo chegar a 100 mil, né? Aí eu diria que você entra já ali no meio e você fica muito bem e começa já a criar esse ciclo virtuoso de prosperidade. Então, meus amigos, é assim que funciona, mais ou menos, né? Para você se balizar um pouco em termos de salário. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos conteúdos. Eu vou aprofundar um pouco nessa questão aí dos ciclos exploratórios no próximo vídeo. E eu vou explicar como que você pode escapar disso, que é muito importante você não cair nessa armadilha. Ou que se você cair, que você caia só por um período curto de tempo, né? Durante o seu aprendizado, o seu começo. Mas é importante você saber, vir preparado em relação a isso. Isso aqui acho que vai ser para você vai ser uma verdade-chave. Se você for entendendo isso, eu diria que você vai ir muito bem posicionado. Você vai com uma vantagem competitiva muito grande, né? Muitos que estão lá hoje ainda não sabem disso, certo? Então, se você quer saber mais desse conteúdo, está gostando, quer acompanhar, não quer perder um desse conteúdo, entra aqui no meu site, vou deixar o link aqui abaixo. Se inscreve lá, deixa seu e-mail, que eu vou te mandar notificações, né, das novidades. E especialmente que está chegando, estou muito próximo de eu fazer o meu workshop, onde eu vou aprofundar e explicar como que você vai conseguir fazer esse passo a passo de chegar nos Estados Unidos e ter um ótimo resultado, né? E conseguir fazer esses 100 mil dólares todos os anos. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tudo de bom, falou, tchau!